Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. A sala de audiências número 3 estava banhada por uma luz fria, quase clínica. As paredes bege marcadas pelo tempo pareciam ter absorvido décadas de veredictos, lágrimas sufocadas e vidas despedaçadas. Cada banco de madeira rangia ao menor movimento, como se para lembrar a quem se sentava neles que ali, o tempo e a justiça não tinham piedade. No centro, algemado, mas de pé ereto, estava Malik Johnson, 42 anos de idade. Pele marcada pelo sol e por anos de trabalho braçal. Terno escuro emprestado, largo demais nos ombros, curto demais nos punhos. Suas mãos calejadas repousavam sobre os joelhos imóveis, mas seus dedos tremiam levemente. Não de medo. Não, de humilhação. Durante 3 semanas Malik dormiu em uma cela fria, acusado de fraude que jurou não ter cometido. Os olhares que recebeu, desconfiados, condescendentes, às vezes abertamente desdenhosos, já o haviam condenado muito antes do veredicto. Ele ergueu lentamente os olhos em direção ao palco. Lá em cima, com vista para a sala, estava sentado o juiz Alexander Monroe, 60 anos de idade. Terno impecavelmente ajustado. Cabelos grisalhos impecavelmente penteados. Um rosto duro, esculpido por anos de decisões irrevogáveis. Um homem conhecido por uma coisa, ele nunca deixou suas emoções interferirem na lei. Quando o atendente declarou em tom monótono, processo número 4178, Estado contra Malik Johnson, o juiz ergueu os olhos mecanicamente, como já havia feito milhares de vezes antes. Mas desta vez, o tempo parou. Seu olhar encontrou o do acusado. Uma batida do coração. Depois mais uma. A respiração do juiz falhou imperceptivelmente. Essa cicatriz acima da sobrancelha esquerda. Esse jeito de cerrar os dentes. Aquele olhar de orgulho apesar da queda. Uma memória proibida, enterrada sob 30 anos de uma carreira impecável, irrompeu sobre ele com a força de um soco. Malik. Não o acusado. Não o réu. Malik. O menino que dividiu seu sanduíche na escola. Foi ele quem o defendeu quando outros zombaram de suas roupas gastas. Aquela que numa noite de verão, jurou sobre uma calçada rachada que jamais se decepcionariam. A expressão do juiz permaneceu impassível. Mas por baixo do vestido preto, seu coração batia descontroladamente. Isso não é possível, pensitei-o. Não aqui. Não agora. Não ele. Malik, no entanto, não reconheceu o juiz de imediato. Para ele, Alexander Monroe era apenas mais uma face do sistema. Um homem poderoso e inacessível, pronto para decidir seu próprio destino sem jamais conhecer a verdade. O promotor se levantou. O procedimento estava prestes a começar, mas algo tinha acabado de quebrar, porque o juiz Monroe acabará de perceber algo terrível. O próximo veredicto que ele proferir poderá salvar ou destruir o homem que um dia lhe salvou a vida. E ninguém naquela sala silenciosa, ele não estava preparado para o que estava por vir. Zona Sul de Chicago, 1992. O inverno parecia castigar este bairro mais do que o resto da cidade. O vento uivava entre os prédios dilapidados, assobiando como um aviso constante. Aqui, ninguém lhe daria nada de graça. No pátio de uma escola pública com paredes rachadas, 2 meninos estavam afastados dos outros. Alexander Monroe, de 10 anos, magro demais para seu casaco esfarrapado, observava em silêncio o chão congelado. Seus sapatos, cheios de buracos, deixavam a umidade entrar, mas ele não ousava reclamar. Aprenderá cedo que reclamar não adiantava nada. Ao lado dele estava Malik Johnson. Da mesma idade, mas já com ombros mais largos, olhar penetrante e postura protetora. Malik possuía aquela estranha calma que as crianças forçadas a amadurecer rápido demais têm. Seu pai trabalhava à noite, sua mãe tinha 2 empregos, e mesmo assim, ele sempre encontrava um jeito de sorrir. Você ainda não comeu nada, não é? Malik murmurou algo, remexendo na sua mochila. Sem esperar por uma resposta, ele tirou um sanduíche embrulhado em papel amassado e o cortou ao meio com uma precisão quase solene. E aceite. Nós compartilharemos. Alex hesitou. Ele detestava depender dos outros. Mas a fome era mais forte que o orgulho. Obrigado. Ele respirou. Nesse instante, um grupo de garotos mais velhos se aproximou. Risos zombeteiros. Olhares cheios de desprezo. Ei, cara branco falido, um deles foi lançado. E seu guarda-costas, acrescentou outro, apontando para Malik. Alex baixou a cabeça. Ele conhecia aquele ritual. Os insultos, às vezes os golpes. Mas Malik deu um passo em frente. Deixe-o em paz. Disse ele calmamente.
Ou o quê? Um dos garotos zombou. O olhar de Malik endureceu. Ou você terá que passar por mim. O silêncio se instalou. Malik não elevou a voz. E foi exatamente isso que os fez recuar. Eles se afastaram, resmungando. Alex ergueu os olhos, atônito. O porquê você está fazendo isso por mim? Malik deu de ombros. Porque se começarmos a deixar as coisas acontecerem, desapareceremos. E eu não quero desaparecer. Nem você. Naquele dia, algo nasceu entre eles. Não se trata apenas de uma simples amizade. Uma aliança. Sonhos grandes demais para o seu bairro. Anos se passaram. Sentados nos degraus de um prédio, os dois meninos observavam as luzes distantes do centro da cidade. Um dia, serei juiz. Alex declarou com uma convicção quase ingênua. Um juiz? Sourit Malik. Sim, para que pessoas como nós tenham uma chance. Malik permaneceu em silêncio por um instante. Eu só quero ser livre. E que minha família não precise de nada. Eles riram. Então Malik pegou uma pedrinha e desenhou uma linha no concreto rachado. Ion promeu um truque. O que? Não importa onde acabemos. Nunca desistimos. Alex colocou a mão sobre a dela. E prometido. Eles ainda não sabiam que a vida testaria essa promessa da maneira mais cruel possível. O dia em que tudo mudou. Numa noite de outono, sirenes soaram no bairro. Alex estava voltando da escola para casa quando viu Malik sentado na calçada, com o rosto coberto de sangue e cercado por policiais. Ele não fez nada. Cria Alex. Um policial o empurrou bruscamente para trás. Vai para casa, garoto. Essa foi a última imagem que Alex teve de Malik por anos. No dia seguinte, Malik havia desaparecido do bairro. Eles falaram sobre um reformatório. Em seguida, trabalho forçado. E depois nada mais. Alex, por outro lado, recebeu uma bolsa de estudos. A festa. E sem perceber, ele havia acabado de deixar para trás metade da sua promessa. A ascensão de Alexandre Monroe à universidade foi um choque brutal para Alexander. Os corredores eram limpos, iluminados e silenciosos. Os alunos falaram sobre viagens, estágios de prestígio e advogados em suas famílias. Alex, por sua vez, falou pouco. Observou. Trabalhou. Sobreviveu. Todas as manhãs ele se lembrava apenas de uma coisa: eu preciso ter sucesso. Não posso me dar ao luxo de fracassar. Ele estudava até tarde, muitas vezes até a exaustão. Quando os outros saíam, ele ficava na biblioteca. Os livros de direito tornaram-se seu refúgio, sua fortaleza. Seus professores logo perceberam sua inteligência fria e seu rigor implacável. Monroe, você tem o perfil de um juiz. Um reitor lhe disse isso um dia. Essas palavras o assombravam. Estágio após estágio, competição após competição, Alexander galgou posições. Promotor. Em seguida, o magistrado. Finalmente, um juiz federal. A cada promoção, ele sentia um orgulho imenso, misturado com uma dor surda. Malik nunca fez parte da celebração. A queda silenciosa de Malik Johnson, entretanto, a vida de Malik estava tomando um rumo diferente. Após aquela noite de outono, ele entrou em um sistema que não oferecia misericórdia. Reformatório. Trabalho difícil. Rótulos grudados na pele antes mesmo de crescerem. Ele tentou se esquivar, no entanto. Após ser libertado, trabalhou em canteiros de obras, economizou cada centavo e evitou problemas. Queria provar que valia mais do que o mundo esperava dele. Mas o passado o perseguia incansavelmente. Uma abordagem policial é demais. Uma altercação que foi mal interpretada. Um chefe que se recusou a confiar nele. Então veio a acusação. Uma fraude ligada a uma empresa onde Malik era apenas um funcionário de reputação duvidosa. Os verdadeiros culpados haviam desaparecido. Ele havia permanecido. Ou você assina, ou leva tudo para eles. Eles haviam sussurrado para ele. Ele recusou. E o sistema o esmagou. Dois homens enfrentando o mesmo sistema anos mais tarde. Alexandre proferiu seus veredictos com precisão cirúrgica. Ele acreditava sinceramente na justiça. Mas sempre que um homem como Malik se colocava diante dele, algo apertava seu peito. Às vezes ele se perguntava, e se fosse ele? Até o dia em que a questão se tornou realidade. Naquele tribunal, seus olhares se cruzaram. Alexandre então compreendeu que a justiça que ele servia estava prestes a lhe impor a provação mais cruel de sua vida. Escolher entre a lei e a promessa feita a uma criança. O tribunal havia recuperado o fôlego, mas algo tinha mudado. Os advogados se pronunciaram. As testemunhas prestaram depoimento. O processo prosseguiu. Para todos, era apenas mais um caso. Para o juiz Alexander Monroe, tratava-se de um campo de batalha interno. Sentado ereto atrás de sua mesa, ele mantinha uma expressão impassível.
Nenhum músculo demonstrava a tempestade que o consumia por dentro. No entanto, cada palavra que proferia ressoava como um golpe de martelo contra sua consciência. Ele não estava mais apenas ouvindo acusações. Ele conseguia ouvir a voz de um menino de 10 anos. Não importa onde acabemos, nunca desistimos. Justiça sob vigilância. O promotor avança confiante nele. Meritíssimo, as provas são claras. Os fundos passaram pela conta do acusado. Ele é o último elo visível nesta fraude organizada. Alexandre assentiu lentamente. Tecnicamente, o promotor estava certo. Os documentos estavam lá. Os números também. Mas Alexandre sabia uma coisa essencial melhor do que ninguém. A legalidade nem sempre é a verdade. E o observa Malik. Certo. Silencioso. Nenhuma tentativa de suscitar simpatia. Sem olhares suplicantes. Exatamente como quando ele era criança. Um olhar que implora sem palavras. Malik finalmente olhou para o juiz. Seus olhares se encontraram novamente. Dessa vez, Malik franziu ligeiramente a testa. Um momento de dúvida cruzou seus olhos. Essa cara. Aquela voz, Alex. Ele murmurou, quase sem mover os lábios. Alexander sentiu seu coração parar. Mas ele não respondeu. Ele não conseguiu. Um juiz não tem amigos em um tribunal. Somente arquivos. A armadilha da neutralidade. Alexander se leva. O tribunal suspenderá a audiência por 15 minutos. O martelo golpeou. Na sala dos juízes, Alexander deixou-se cair numa cadeira. Suas mãos estavam tremendo. Ele conhecia a lei. Ele conhecia o procedimento. Ele também estava familiarizado com o sistema. Se ele se declarar impedido, outro juiz assumirá o caso. Um juiz menos atento. Menos humano. O veredicto seria rápido. E Malik seria condenado. Se ele permanecer, cada decisão será vista com suspeita. Sua carreira pode ruir. Mas no fundo, uma pergunta o atormentava. Será que me tornei juiz para aplicar a lei cegamente? Ou para impedir que destrua os inocentes? A escolha é impossível. A audiência foi retomada. Alexandre respirou fundo. A defesa pode apresentar sua última testemunha. O advogado de Malik hesitou. Ele não tinha mais nada. Então Alexandre fez algo impensável. O tribunal deseja examinar com mais detalhes as condições em que essas confissões foram obtidas. Um murmúrio percorreu a sala. O promotor empalideceu. Alexandre acabará de abrir uma brecha. Não para ajudar um amigo, mas buscar a verdade, custe o que custar. E essa decisão desencadearia uma reação em cadeia que ninguém havia previsto. O silêncio que se abateu sobre o tribunal era pesado, quase eletrizante. Os murmúrios cessaram. Os jornalistas levantaram a cabeça. O promotor cerrou os dentes. O juiz Alexander Monroe acabará de cruzar uma linha invisível. O tribunal ordenou uma revisão imediata dos interrogatórios realizados no acusado, Malik Johnson. Ele declarou em tom firme, assim como a presença dos investigadores envolvidos. O promotor levantou-se abruptamente. Excelência, este pedido é incomum, negado. Cortar Alexandre. A justiça não é uma questão de conforto, mas de verdade. A testemunha que ninguém esperava. Poucos minutos depois, um homem entrou na sala. Terno amarrotado. Olhar inquieto. Ex-executivo da empresa envolvida na fraude. Sob juramento, sua voz tremeu. Disseram-me que se eu falasse, perderia tudo. Ele confessou. Então culparam Malik. Ele era substituível. Um arrepio percorreu a sala. O promotor empalideceu. O advogado de Malik levantou-se incrédulo. Os documentos apareceram. As transferências modificadas. As pressões. As ameaças. Tudo aquilo que Malik se recusou a assinar. A revelação pública. Alexandre observou a sala. Então, pela primeira vez, ele deixou de olhar para Malik como um homem acusado, mas como um homem que sempre fora. O tribunal observa que as confissões foram obtidas sob coação. Ele declarou. E que a acusação ignorou elementos essenciais. Ele fez uma pausa. As acusações contra Malik Johnson foram retiradas. Um choque. Exclamações. Lágrimas. Malik permaneceu paralisado. Ele ainda não havia entendido. Livre? Após o veredicto, Malik parou no corredor deserto. Era você, não era? Ele perguntou suavemente. Alexandre assentiu com a cabeça. Sem vestido. Sem título. Apenas 2 homens. Eu te decepcionei, murmura Alexander. Mas hoje, eu cumpri minha promessa. Malik colocou a mão no ombro dele. Não. Você me devolveu o que eles tinham me tirado. Um sistema de justiça mais humano. Poucos meses depois, o caso desencadeou uma investigação nacional. Os procedimentos foram revistos. Carreiras foram arruinadas. Alexander Monroe continuou sendo juiz. Mas nunca mais foi a mesma coisa.
Porque naquele dia no tribunal, a lei não foi apenas aplicada. Ela finalmente estava certa.